Hoje, aqui no programa Energia Agro, eu tenho a honra de entrevistar uma das pessoas que são, assim, ícones do desenvolvimento dos biocombustíveis no Brasil. Eu estou falando aqui de Juan Diego Ferrez, que é o presidente do Conselho da Ubrabio. Juan, muito bom a sua presença aqui, é uma honra para nós recebê-lo aqui no programa Energia Agro. Qual, na sua visão, como que aconteceu essa trajetória do aumento do biodiesel, da mistura do biodiesel no combustível fóssil? Olha, nós tivemos um alinhamento dos astros, porque, na verdade, houve um período do começo do primeiro semestre que as coisas não se apresentavam tão otimistas. Nós tínhamos alguns adversários que sempre jogam contra o Brasil, na verdade, ou contra o planeta, contra o clima, contra tudo. Mas o único que só a favor é a ganância, certo? E nós fomos surpreendidos com umas oportunidades que enxergamos dentro do processo político, que é bastante conturbado, dentro também da geopolítica, que vocês sabem que nós acabamos de assistir uma guerra bastante preocupante, bastante vigorosa, robusta, não é coisa pequena. E dentro desse conjunto, nós vimos uma oportunidade e partimos para cima do Executivo. O compromisso já existia, já estava até atrasado, eu diria duplamente, estruturalmente já atrasado há alguns anos e momentaneamente a partir de 1º de março, quando efetivamente deveria ter entrado o B15. Dessa forma, vimos uma oportunidade e falamos com as pessoas certas. Dentro do governo houve também algumas visões divergentes, mas prevaleceu a grande liderança do Lula e também do ministro, que deixou em contexto que essa era a decisão certa para o país e aconteceu. Muito obrigado. E nesse momento que tem esses conflitos no mundo, o Brasil como produtor de petróleo também, e aumentando o preço do petróleo, isso é bom para o Brasil, Diego? Eu sempre defendo isso muito. Aliás, você conhece minha opinião e o público também conhece minha opinião. Quanto o preço do petróleo for maior, o Brasil se beneficia. Eu sempre raciocino esses 20 anos de programa de biodiesel, que a gente está também festejando junto com o B15, que os fundamentos... Quais são os fundamentos desse programa? Os fundamentos são os grandes, enormes ativos do Brasil. Quais são os ativos do Brasil? A começar pela Amazônia, pelo seu petróleo, pela sua chuva, pelo seu clima, pelo seu sol, pelo seu vento, pelos seus minérios. E agora, até, pasmem, até nas perspectivas futuras, pelas terras raras, certo? Então, esse conjunto dá uma riqueza para o país, entre as quais o petróleo, hoje, nós importamos algumas coisas, mas exportamos uma quantidade enorme, não? E todas as nossas reservas, que têm reservas muito grandes e que terão que ser administradas com parcimônia, com sabedoria, para não afetar as políticas climáticas que garantem a sustentabilidade, essas reservas se valorizam muito mais a cada salto de preço do petróleo. Então, a cada vez que o petróleo sobe, o Brasil fica mais rico. Surpreendentemente, algumas pessoas não entendem e, às vezes, criam-se crises em função de uma alta de petróleo. Mas o Brasil, efetivamente, está se beneficiando. E qual que é o combustível que dá mais riqueza para o país, em termos de geração de emprego e renda? É o petróleo ou são os biocombustíveis? Bom, aí agora estamos chegando no ponto, o cerne da questão. A era do petróleo, que durou 2 séculos, foi uma oportunidade que a humanidade teve de avançar em 2 séculos, talvez 500 anos de história, certo? Onde muita tecnologia se desenvolveu, muitas atividades foram viabilizadas, onde se instalou a globalização, que significa a interconexão de todos os países na produção de riqueza no mundo, certo? Mas, na verdade, nós estávamos criando um problema gravíssimo que está se evidenciando na crise do clima, mas que significa que o petróleo, embora ainda abundante, não pode ser usado de qualquer forma irresponsável.
ele tem que ser administrado cuidadosamente, de forma que a cada dia se use menos, a cada dia a parcela proveniente de outras energias renováveis, sustentáveis, aumente sua participação para que o processo não se transforme numa verdadeira catástrofe global, certo? E isso está muito claro, tem que diminuir petróleo e aumentar os biocombustíveis e outras fontes de energia renovável. A gente pode afirmar que os biocombustíveis, no caso o biodiesel, ele prolonga a vida do petróleo, do combustível fóssil? É inegável, porque o petróleo não vai acabar por falta de petróleo. O petróleo vai acabar pela falta da possibilidade de usá-lo da forma desmedida, como vinha usando até o momento. O grande progresso, a partir de 1992, é que a humanidade percebeu com clareza isso e passou a acreditar na ciência. A grande preocupação do momento é que há um retrocesso em relação a isso. As vozes mais ilustradas, mais responsáveis, mais cuidadosas com o bem comum, devem elevar o tom e prevalecer no cenário internacional de governança global para que isso reverta rapidamente, porque nós estamos indo um caminho equivocado. E isso aí digo nos últimos poucos anos, onde se ha priorizado uma parcela importante, não vamos falar nada de política aqui, mas que se identifica com algumas tendências políticas globais que tentam se unir e tentam, vamos chamar assim, desrespeitar, ignorar a verdade científica. A verdade científica é que não pode queimar petróleo como vinha queimando, que devemos e iremos reduzir para salvar o planeta. Diego, hoje nós estamos diante de uma situação muito importante no país, que o Brasil se torna assim, com o olhar do mundo todo para a COP30. Qual é a mensagem que o Brasil deve passar com relação ao uso dos biocombustíveis nessa COP, que será realizada em novembro em Belém? O Brasil, primeiro, ele deve ter um papel aglomerador, somando-se às nações outras que têm uma visão compartilhada com o Brasil de como esse processo de redução do uso do petróleo como fonte principal de energia vai se dar. Tem que se juntar, porque, como eu falei, tem um processo que une outros que são contra, querem ignorar isso por uma ganância imediata, outros interesses espúrios ou geopolíticos, mas que, infelizmente, a importância maior e a prioridade tem que ser dada ao que mais interessa, que é baseado em ciência. Então, o Brasil, em primeiro lugar, tem que liderar esse processo, porque, como anfitrião, ele é organizador desse jogo dentro do ambiente amplo da COP. Em segundo lugar, ele tem que mostrar nitidamente isso que eu chamo de seus grandes ativos, entre os quais os energéticos são preponderantes também. A biomassa, né? A biomassa, o sol, como eu falei, a chuva, o povo. Nós temos 215 milhões de habitantes, mas temos uma quantidade enorme de agricultores que têm uma vocação a usar os seus conhecimentos, a tecnologia. Até tem instituições como a Embrapa e outras que faz 50 anos que desenvolvem a forma de suprir a falta ou a redução do uso do petróleo de forma correta, através de biocombustíveis, através da captação da energia solar de diferentes formas, uma das quais é a agricultura. Outra também é a captação direta, como fotovoltaica. O vento é outra energia, a hidroelétrica é outra energia. São diferentes formas, e o Brasil é líder praticamente em todas elas. Nós somos líderes em energia renovável no mundo e temos que mostrar isso como anfitriões na COP para legitimar o papel também organizador de uma grande frente de países que acreditam na necessidade de retomar a seriedade com que vinha sendo tratada nas últimas décadas a questão climática. E a mensagem, de um ponto de vista assim, bastante resumida, qual seria a mensagem principal que o Brasil deveria passar em relação à COP, mas falando do setor de biocombustível? Menos petróleo e tudo biocombustíveis. Biocombustíveis complementando com as outras formas
que a gente não denomina de combustíveis, mas sim de energia renovável, em outras formas. Isso permite à humanidade funcionar perfeitamente, como atualmente. Aliás, eu diria com maior engenhosidade na complementação da economia com ciência, certo? Onde o ser humano também vai encontrar formas de remunerar as suas sociedades, porque tem mais de 7 bilhões de habitantes do planeta que também tem que ter a sua vida econômica viabilizada, o seu processo civilizatório democraticamente organizado, até para evitar as ocorrências que a gente assiste cada dia, se surpreende e se assusta, né, com os incidentes de guerras que estão, às vezes, dizimando nações, mas estão também colocando em risco todas as demais. Então, é muito importante que esse processo seja analisado de uma forma ampla, onde também o que interessa, em última instância, é que o ser humano tenha o que fazer e como ser remunerado e viabilizado para ter a felicidade coletiva de cada país, que é o que se almeja, em última instância. E também eu entendo que poderia ser demonstrado a partir do uso, né, Diego, para que esses representantes dos governos que virão para a COP, eles andem lá no ônibus com 25%, por exemplo, de biodiesel, que andem nos carros que sejam híbridos, né, com produção de etanol do Brasil. Eu acho que essa demonstração também é muito importante. Você entende que deveria acontecer isso? Isso é a parte prática importante demais, porque, primeiro, tem os descrentes que não acompanham tanto pelos órgãos de comunicação global e, às vezes, nem acompanham e sabem o que é possível de ser feito. Então, por exemplo, hoje, quando a gente pensa na COP, a gente imagina uma forma seria que a COP fosse movimentada integralmente por biocombustível. Isso é uma alternativa. Talvez nem seria a mais interessante. Por quê? Porque não é a solução que possa um país adotar para si mesmo, a exemplo do que possa ter assistido, comprovado, atestado e verificado as vantagens disso em um evento como a COP. Então, nós, por exemplo, nos inclinamos a recomendar o crescimento das expectativas de uso futuro, por exemplo, para 25%, ao invés do 15% atual, já seria um sucesso tremendo, porque já é uma quantidade enorme de energia de petróleo substituída. E se for adotado globalmente, é inimaginável o sucesso que isso representaria em abreviar, em número de anos, a descarbonização do clima. Muito bem. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Nós estamos aqui falando com Juan Diego Ferrez, que é o presidente do Conselho da Obrabil e uma das pessoas que trabalhou desde o início do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Fique conosco, vamos fazer um breve intervalo, já voltaremos aqui com esse ícone dos biocombustíveis do Brasil. Estamos de volta aqui no programa Energia Agro e hoje entrevistando uma pessoa que tem muito conhecimento sobre esse setor de biocombustíveis e foi um dos fundadores desse programa, vou chamar fundador porque a primeira indústria de biodiesel foi a Granol e ele era o responsável, também sócio da Granol e implantou diversas unidades de produção no Rio Grande do Sul, em Goiás, em São Paulo. Então, nós estamos conversando aqui com essa pessoa que sabe tudo. E quem conhece Juan Diego Ferrez sabe exatamente o que eu estou falando. E por isso, Diego, que nós estamos aqui mais uma vez falando sobre biocombustível. E agora nós vamos entrar mais no campo do biodiesel. Diego, qual que é, assim, na sua leitura, esse crescimento do biodiesel, como que vai se dar esse crescimento, e quem que está trabalhando contra, o que é preciso fazer, como que você imagina essa política tão importante da produção de biodiesel no país? Bom, em biodiesel, o Brasil, como eu falei, é líder junto com
Outra área do mundo que fica nos países asiáticos, onde nós usamos os óleos vegetais, as gorduras animais para produzi-lo, e eles usam basicamente óleo de palma, muito rico na região. Mas o Brasil também utiliza parcialmente. Essa solução tem se mostrado extremamente limpa, extremamente virtuosa na substituição dos derivados de petróleo, porque essa substituição obrigatoriamente tem que ser gradual. Não dá para cortar um dia e dizer amanhã tiramos o petróleo e entra o biocombustível. Isso tem que ser feito gradualmente, na medida de que o petróleo vai sendo substituído por novas alternativas que vão surgindo e vão aumentando e vão sendo cada dia mais suficientes e mais aperfeiçoadas tecnicamente para substituí-lo. O petróleo ele tem uma característica, embora ficamos de não falar nesse bloco muito de petróleo, mas que ele destrói a quem deve substituí-lo. Porque qual é o custo do petróleo? O petróleo está nas profundezas e basta extraí-lo, refiná-lo e disponibilizá-lo para o consumo. Então, se tiver que vendê-lo por metade do preço, vai vender pela metade do preço. Diego, existe um produto com a mesma qualidade do combustível fóssil, no caso do diesel, mais barato do que o biodiesel para ser substituído? Não existe. Existe outra alternativa, é bom mencioná-la, até porque é importante que a sociedade, os que nos ouvem, conheçam essa realidade. E essa modalidade foi bastante estimulada pela Europa, que chama HVO, seria H, a letra H, V ou a sigla. Mas ele funciona até bem, substitui bem tanto o diesel quanto o biodiesel. Só que ele é muito mais caro. Por que o Brasil deveria substituir um produto mais barato, que funciona muito bem, que é ecologicamente correto, que é limpo, que beneficia a saúde da população? Que temos o domínio tecnológico já, né? E que custa mais barato. Não faz sentido, certo? Nós gastaríamos 6 a 7 bilhões de dólares a mais para substituir todo o biodiesel, sem nenhuma vantagem fazer isso. Então, nós temos sido frontalmente claros de que o biodiesel não é a única alternativa, mas é a melhor alternativa. Portanto, deverá continuar crescendo. Nós já iniciamos, eu diria, a rampa do B15 até o B25, que é o que está atualmente já delineado para os futuros passos de crescimento da mistura obrigatória. E isso está funcionando muito bem. Tem algumas particularidades de que são técnicas do próprio combustível. Eu vou tomar só um minuto para explicar uma coisa. Nos dois grandes combustíveis utilizados, os biocombustíveis correspondentes, brasileiros, que são o etanol e o biodiesel, nós temos uma molécula diferente, mas um uso igual. Então, o biodiesel substitui o diesel de forma igual ou parecida, nos mesmos motores e equipamentos, e o álcool substitui a gasolina nos mesmos motores de forma equivalente. Isso não é possível em alguns casos, por exemplo, da aviação. Nós não vamos falar aqui, tomar muito tempo, porque a pauta não é de combustível de aviação. Fica para uma próxima, Diego. Fica para uma próxima, que vai ser bem interessante. Mas é importante que se entenda o problema. Não é necessário que a molécula seja a mesma. É importante que funcione, que seja saudável para a população, que seja ecologicamente correto, seja sustentável. E isso tudo o biodiesel tem e o etanol tem. Então, o Brasil está no caminho certo, tanto com o etanol com 30% e com o biodiesel com 15%. Diego, nós assistimos ultimamente algumas manifestações, principalmente vindas de representantes europeus, e aqui no Brasil, infelizmente, alguns segmentos também tentaram colocar para a sociedade de que biodiesel concorre com a produção de alimentos. Qual que é a sua leitura sobre isso? Uma pergunta fundamental, porque exatamente ocorre o contrário. Quando você produz uma oleaginosa, mesmo também na questão de proteína animal e carnes, você tem os subprodutos, não diríamos que os óleos vegetais sejam subprodutos, mas quando você produz uma oleaginosa como soja, amendoim, enfim, há mais diversas, colza na Europa, girassol na Argentina, essas oleaginosas sempre são um binômio de produção de proteína e produção de óleo. Então, a parte do óleo não teria como a humanidade consumi-la
de uma forma correta, do ponto de vista de dieta, de alimentação humana, porque não são aceitáveis índices sem limites de uso de gorduras ou vegetais ou animais na dieta humana. Portanto, é necessário dar outra destinação aos óleos. Os óleos são como se fosse, nesse caso, emulando o exemplo, um subproduto. Não é um subproduto. Quase um resíduo até, né, Diego? Seria como seria um sebo de boi também de má qualidade ou qualquer coisa que tivesse que ser alocado de alguma forma para descarte, certo? E nunca vai ser isso, porque são as matérias-primas fundamentais para a energia do futuro, que são biocombustíveis. Mas longe de pensar que concorre com alimentos. Porque é a outra parcela, veja no caso da soja, cada 1 quilo ou litro, números aproximados, de óleo para usá-lo no biodiesel, 4 quilos de proteína vegetal vão alimentar os rebanhos, os plantéis de aves, suínos, até peixes, que produzem toda a proteína animal que a humanidade consome. A gente pode dizer que se não tivesse a política do biodiesel, as proteínas estariam mais caras? Sem dúvida, inequivocamente, e mais escassas. Não apenas mais caras, como mais escassas. Então, está ajudando a alimentar o mundo. Isso aí o próprio presidente Lula, com um lampejo de lucidez, reconheceu que ele estava errado no começo, porque ele pensava assim por indução de outros líderes que falavam isso para ele. Mas ele percebeu e descobriu que no Brasil é absolutamente o contrário. O Brasil descobriu um enorme espaço de crescimento do seu agronegócio a partir do uso do biodiesel, resultando que a proteína está criando um enorme mercado de produção de carnes, proteínas animais que estão alimentando o mundo literalmente. Agregando valor e produzindo, assim, de uma maneira muito competente as proteínas que o Brasil praticamente lidera hoje as exportações, né? Exatamente, inclusive tornando o país muito mais importante do que isso que eu chamo dos grandes ativos brasileiros, porque dessa forma o Brasil passa a ser uma nação player global entre as maiores do mundo. E o que nós estamos querendo é acompanhar o processo agora, que imaginamos que é o processo dos próximos anos para o Brasil, de transformar tudo isso também numa maior riqueza brasileira, uma maior distribuição de riqueza e uns anos mais florescentes para o Brasil, que está faz anos lutando por esse futuro que muito bem merece. Diego, nós estamos aqui já assumindo alguns compromissos. Um para você vir aqui para a gente falar sobre o SAF, o bioquerosene. Mas eu quero também que você rapidamente aqui diga sobre o projeto que você está desenvolvendo para o Nordeste. Nós temos mais 2 minutos do programa, e eu queria que você só desse assim, uma passada rápida aqui para a gente também ter um outro programa para a gente conversar sobre isso. Bom, eu adoro, Vicente, que me dê essa oportunidade, porque eu estou dedicando um grande esforço e, volto a dizer, nesse caso, é como premiar a minha vida com um grande trabalho que seria talvez o último que eu consiga fazer pela idade, certo? Porque é um trabalho que levará vários anos, mas que é um projeto que a gente chama de redenção do Nordeste brasileiro, que por décadas e décadas tem sido tratado até como uma região menos favorecida, que pela falta de chuvas e questão do semiárido, tem, pasmem, áreas até com desertificação em andamento. Então, tudo isso nos levou a pensar nos últimos anos muito no Nordeste. E entendemos que temos uma fórmula vencedora, uma fórmula da qual precisa participar o país inteiro, não é questão de setor privado ou de governo, é de todos, mas que colocará, reposicionará o Nordeste como uma das regiões iguais às demais, com potencial exatamente igual para o futuro, onde o povo do Nordeste, que são mais de 60 milhões de habitantes, vão ter aí seu espaço para serem brasileiros de primeira ordem, porque estamos cheios no Brasil inteiro, outras regiões, de termos recebido nordestinos que não tiveram essa oportunidade no seu momento original, quando nasceram na sua própria região. Muito bem. Diego, isso fica para um próximo programa. Certo. Nós chegamos ao fim aqui de mais um programa Energia Agro, aqui no canal AgroMais.
E continue conosco sempre. Na próxima semana, vamos trazer aqui também sempre uma personalidade para debater as questões ligadas à transição energética no Brasil e no mundo. Nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, faça seus comentários, nos critique também, mas vamos continuar juntos. Até mais!